Batista ficou assim, na saia justa, né? Como é que o pecador vai batizar o santo, o eterno, um com o Pai e com o Espírito Santo? João Batista falou: olha, não era o senhor que tinha que me batizar? O senhor não acha que essa ideia é boa? Jesus falou: importa cumprir toda a justiça. Porque ele não estava sendo batizado porque ele tinha pecado, ele estava tomando o nosso lugar nessa luta contra o pecado, o diabo e a morte, ao longo da sua vida, até morrer por nós naquela cruz, e até vencer na cruz e no sepulcro, em nosso lugar, para que nós tivéssemos o que nós temos em Cristo Jesus. E ali você tem a distinção das pessoas na Trindade. O Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desce sobre as pessoas. Sobre Moisés você não vê, desce sobre Elias, sobre Saul e Davi você não vê, e assim é com muito crente, você não vê. Mas para que ficasse claro que ele era o Messias, aí não só eles ouviram a voz do Pai, mas o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba, e ele não falou em línguas, ele não estribuchou, ele foi mais ou menos que nem Moisés, parecia que não aconteceu nada, mais ou menos como Elias, mais ou menos como Eliseu. A capa caiu, parece que não fez nem cosquinha, mas quando ele pegou a capa e bateu no riacho, então parece que não aconteceu nada com Jesus. A partir daí, essa é a parte que eu estava escondendo, mas agora não vou esconder. Quando Moisés recebeu o poder, os problemas começaram. Pior inimigo para a vida de alguém naqueles dias era Faraó. Você não queria que o Faraó ia te odiar. Exatamente, o Faraó odiava Moisés. Você não ia querer que nos dias de Acabe e Jezabel te odiassem. Exatamente, os dois odiavam Elias. Você não ia querer nos dias do rei Saul que ele te odiasse, e ele odiava o rei Davi. É só pepino, irmão. Presta bem atenção. Você pode desistir hoje. Eu vou falar a verdade para você. Você pode desistir hoje. Se você quiser poder para atender a chamada de Deus, Deus tem poder para dar. Mas se você quer viver a vida cristã e o ministério como se estivesse de férias no resort, esquece. Acabe vai correr atrás de você, Jezabel, Faraó, quem você imaginar. Pode ficar no seu cantinho. Tinha até um tempo atrás uma música aí, você no seu cantinho, tinha outra no seu quadrado. Fica no seu quadrado, onde você quiser. Acabe vem atrás de você, pronto, acabou. Você pode orar no seu quarto, que nem Daniel. Abre a janela, eu vou orar. A coisa mais legal do mundo é orar. Eu vou orar voltado para Jerusalém. Foi o suficiente para coletarem prova de que ele não se dobrava diante de estátua nenhuma, e o homem foi para a cova dos leões. Então eu estou falando claro para você: se quiser atender a chamada de Deus na Bíblia, até para Jesus, isso é possível no poder do Espírito Santo. Mas se você achou que andar com Jesus, ser crente, ser santo, atender a chamada de Deus é ir para a colônia de férias, você não entendeu nada, irmão. Os problemas começam quando a gente recebe o poder do Espírito Santo. Agora também tem problema quando você está na carne, só que aí você vai para o inferno, e no poder do Espírito Santo você vai para o céu. Vai ter problema de todo jeito, mas não idealize uma vida cristã sem problema, porque ela não existe. Existe é com luta, é com aperto, é com necessidade, mas obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. Jesus foi guiado para o deserto, já começou, 40 dias sem comer. Médico nem aconselha isso, eu também não estou aconselhando. É uma coisa muito especial ficar 40 dias sem comer.
E algumas pessoas, por problema de saúde, não podem nem fazer jejum. 40 dias sem comer. E um face a face com o príncipe das trevas. Um diálogo ali com o príncipe das trevas. Ele volta. Vamos ler a Bíblia então, irmãos. Abre a Bíblia em Lucas 3:21. Muito bom ler a Bíblia. É bom ver que o pastor prega a Bíblia, que o pastor não inventa abobrinha, o pastor prega o que está nas Escrituras. Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Lucas 3:21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Todo mundo viu isso aí, era um testemunho de que ele era o Messias. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em quem me agrado. Ele não orou em línguas, não aconteceu nada, mas acontece a partir daí. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí começou poder, problema, fruto, anda tudo junto, irmão. Ter problema, poder, fruto, faz parte. Chega em Filipos, converte Lídia, aí Paulo e Silas vai para a cadeia. Isso é normalzinho. Chega em Atenas, converte Dionísio e Damares, e o pessoal no Areópago dá risada de Paulo. Isso é normalzinho, é só você ler a Bíblia prestando atenção, normalzinho. Lucas 4:14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou a sua fama. 15. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Na hora que veio o poder, não falou em línguas. Nada aconteceu. Eu não estou falando que não falará em línguas na hora que tiver poder, não é isso que eu estou falando. Estou falando que no caso de Jesus, não falou em línguas. Mas a hora que ele subiu para Galiléia e começou a pregar, correu a notícia, irmão, sem WhatsApp, sem nada. Lá em Mateus a gente lê que pessoas das 10 cidades chamadas Decápolis iam até Galiléia, pessoas do Líbano iam até Galiléia, pessoas de todo Israel iam até Galiléia, Judéia ia até Galiléia, o pessoal do Sinédrio ia até Galiléia, do que a Jordânia hoje ia até Galiléia, daquela região mais próxima de Israel, todo mundo ia atrás desse Jesus, porque ele pregava no poder do Espírito Santo. E se você ler a Bíblia, ele pregava muito bem, ele ensinava muito bem, mas pensa num povo que boiava, pensa num povo que não entendia direito que ele era o Messias, mas ele pregava com poder, com unção. Durante 30 anos ele está ali nessa Galiléia, né? Ele não pode falar ainda que ele é o Messias, mas agora também ele não podia não falar que ele não era. Foi visitar a Nazaré, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Presta bem atenção, um lugarzinho de 3.000 pessoas. Ele frequentou muito aquela sinagoga, ele conhecia a congregação inteira, a congregação conhecia ele. Verso 17, foi-lhe dado o livro, aqui em português, mas lá no grego foi dado o manuscrito. Foi-lhe dado o manuscrito do profeta Isaías. Quando abriu, leu o manuscrito, o livro. Achou o lugar em que estava escrito, verso 18. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos oprimidos, dar restauração à vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o próximo verso, e consolar os que choram, que não citou aqui Lucas dessa maneira mais livre. Verso 20, enrolando o rolo, literalmente falando e fechando o livro, tornou a dar ao ministro, era assistente da sinagoga, e todos fitaram os olhos nele,
E ele sentou-se e começou a dizer-lhes: hoje cumpriu a Escritura. Tudo isso aqui é cultura. Os manuscritos estavam aqui atrás da sinagoga. O assistente passava os manuscritos. Jesus era muito inteligente. Pegou Isaías sem capítulo, sem versículo, achou rapidinho. Leu. E eles sentavam para pregar. Não é essa moleza que você tem aí, que você fica sentado, eu fico em pé. Um dia nós vamos inverter. Você vai ficar em pé, eu vou ficar sentado. Nós vamos, só para você ver, né? Aí Jesus sentou e pregou. Não temos toda a pregação, mas nós temos a aplicação. Isaías 61 cumpre-se na minha vida. Se não aconteceu nada enquanto eu estava aqui por 30 anos, e agora vocês estão maravilhados que lá em Cafarnaum, em Betsaida e Tiberíades, tem cego vendo e coisas espetaculares, é porque o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele estava dizendo: eu sou o Messias das Escrituras. E não pensa você que eles não entenderam. Eles entenderam e falaram: não pode ser, é o filho de José, não pode ser. Seu Zé, o marceneiro, ei, tantos anos aqui com a gente na sinagoga. Tudo bem que o homem é inteligente, né? Tudo bem que ele discutia já com o Sinédrio, mas Messias não, esse filho de marceneiro não. Aí Jesus disse: olha, nos dias de Eliseu tinha tantos leprosos em Israel. Deus foi curar leproso da Síria, que vocês não conseguiam crer. Nos dias de Elias tinha tanta viúva judia, Deus foi usar a viúva de Sarepta de Sidom, que vocês não conseguiam crer. Jesus estava dizendo: vocês estão me rejeitando, mas as nações, os povos vão crer em mim. E eles ficaram com tanta raiva que quase mataram Jesus. E outros textos paralelos dizem que em Nazaré Jesus não fez muitos milagres porque eles não creram nele. Mas até aqui nós já vimos o suficiente, que mesmo Jesus, no poder do Espírito Santo, realizou a sua obra. Aí Jesus morre, ressuscita. Muita atenção agora, hein? Vou te dar uma dica, espero que você não confunda. Geralmente a gente lê Mateus, um dia desse a gente lê Marcos, no outro dia a gente lê Lucas, um dia desse a gente lê João, e a gente não junta muitos pontos. E a gente às vezes cita uma passagem pensando que é no primeiro dia da ressurreição, é no último dia, e a gente não junta muitos pontos, também não ajuda. Mas hoje eu vou te dar uma dica. Quando Jesus no primeiro dia aparece para o grupo de discípulos, apóstolos de Cristo, e Tomé não estava junto, ele soprou o Espírito Santo e disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Eles receberam o Espírito Santo. Eles não oraram em línguas, mas eles receberam, porque Jesus soprou, está soprado, irmão. Em João 15, Jesus disse que o Espírito habitava neles e eles conheciam o Espírito. Então eles tinham o Espírito Santo. E eles estudaram com Jesus. E você vai lendo a Bíblia assim, eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos, já tinha poder, já tinha autoridade. E aí Jesus vai aparecer várias vezes para Maria Madalena, só uma vez, depois Maria Madalena e as mulheres, depois só para Pedro, depois só para os discípulos no caminho de Emaús. Tem várias aparições de Jesus, mas tem uma aparição muito importante. Finalzinho de Mateus, eles estão num monte na Galileia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque as três pessoas distintas são inseparáveis, externamente e internamente na divindade. Jesus não é 33% da divindade, nele habita a plenitude da divindade, no Pai e no Espírito. Eles habitam uns nos outros o tempo todo. Então, quando nós batizamos,
Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, três pessoas distintas, existentes na única natureza, essência divina, e todos os atributos da essência divina estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, são onipresentes, onisciente, onipotente. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Jesus não nos deixou órfãos, Ele está conosco porque Ele é um com o Espírito Santo, ainda que Ele esteja nas regiões celestiais. E quando nós o recebemos, nós recebemos o Espírito Santo, e quando nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, e através do Espírito Santo, Ele, o Pai, vem, fazem morada em nós. O nosso Pai Celestial mora em nós, Jesus mora em nós, porque o Espírito Santo mora em nós. Ele está sempre no Pai, o Pai está sempre em nós, é um Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles tinham que voltar para Betânia, não muito longe da casa de Marta, Maria e Lázaro, agora estão em Betânia. Jesus vai falar com eles a última vez e vai subir. Lucas 24, 46. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Veja, ele não está lá na Galileia, ele não está na Judeia, ele está em Betânia. Está escrito, Lucas 24, 46, o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. É muito interessante, porque Jesus já havia soprado o Espírito sobre eles. Jesus já havia dito que eles tinham o Espírito Santo. Mas Jesus sempre teve o Espírito Santo. Mas para começar o ministério de Messias, houve um momento que é derramado sobre ele. Mesma coisa no crente. Em algum momento tem que vir poder, tem que vir unção. Não necessariamente terá que falar em línguas, ainda que seja muito bom, porque edifica a nós mesmos o dom de língua. Porque inúmeras vezes esses cheios do poder não oraram em línguas ali naquela hora, mas em algum momento tem que vir poder. Só que você tem que ver a diferença. Quando a capa de Elias caiu, o riacho depois abriu. Ele não orou em língua, mas o riacho abriu. Moisés parece que levou um tapa na orelha, no fim das contas, ali em Êxodo 4, né? Deus parece dar um tapa na orelha dele, você vai, pronto, e acabou a conversa, e a gente sabe que ele foi. A Bíblia ainda diz que a ira de Deus se levantou contra Moisés e nada mais. A gente sabe que ele obedeceu. Mas quando ele falava com o faraó, você via a diferença. Quando Jesus recebe esse derramar do Espírito lá na Galileia, você vê a diferença. A região toda ficou sabendo dele. E ele só estava começando, irmão, ele só estava começando. Então, agora Jesus fala para eles, apesar que vocês são crentes, vocês já soprei o Espírito, vocês já receberam, eu não disse que vocês têm poder para começar o ministério. Está faltando poder. Vocês vão esperar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Vocês têm que esperar para ser revestido de poder. E eu quero falar para vocês, sem te enganar, na hora que você for revestido de poder, vai ter fruto, vai ter problema também. Não, você não precisa nem querer, então. Pastor, sendo assim eu vou desistir. Não, eu quero poder. Mas não receba poder para servir, para trabalhar, para atender o chamado de Deus com mimimi. Porque não vai ter mimimi, vai ter Acabe, vai ter Saul, vai ter Faraó. Não faça mimimi, ou então não queira. Eu não quero Deus. Não fica cantando, eu quero, você quer? Você quer Deus mesmo? Poder?
atender a chamada sem fazer bico. Tem crente que você não pode dar um conselho assim que pega mais no pé, o crente fecha a cara, faz bico para o pastor, sem fazer bico, sem fazer cara feia. Para servir ao Senhor só será possível no poder do Espírito Santo. Até para Jesus, eu não sei explicar isso, eu sei que está na Bíblia, eu creio, porque Jesus tinha que, até ele tinha que esperar ser revestido de poder, não sei, mas eu sei que ele foi revestido, e eu sei que ele mesmo dizia, lendo Isaías: cumpriu-se na minha vida, o Espírito de Yahvé Adonai está sobre mim. Por isso está acontecendo o que está acontecendo na Galileia. Certeza que aqui ninguém é melhor do que Jesus. Se até Jesus precisava de poder, imagina nós, hein? Imagina o quanto que a gente não precisa de poder para andar com Deus, servir a Deus e fazer a sua vontade. Jesus diz: esperem até que sejam revestidos de poder. E se nós lermos a Bíblia prestando atenção, tem várias expressões, elas estão dizendo tudo a mesma coisa. Lucas 24:49, fiquem na cidade, eu vou enviar a promessa do meu Pai, fica aí até ser revestidos de poder. Atos 1:4, a conversa é a mesma conversa, só muda, é o segundo livro de Lucas, mas é a mesma conversa. No final da conversa ele sobe aos céus. Atos 1:4, certa ocasião, enquanto comia com eles, é muito interessante isso também, né? 2 vezes Jesus está comendo com eles. Parece que nas regiões celestiais, se você quiser, você materializa, você almoça, depois você some com o almoço. Sabe o óleo do colesterol? Ele comeu peixinho e sumiu. Agora ele está em Betânia, comeu de novo, sumiu com o almoço e tudo. Não peça para explicar, está escrito, eu creio. Mas não é uma benção comer assim, né, irmão? Some o óleo, some o colesterol, some tudo. Atos 1:4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Você prestou atenção? Promessa do meu Pai é igual revestidos do poder do alto. Verso 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Você conseguiu perceber que poder do alto é igual promessa do Pai? Promessa do Pai é igual ser batizado com fogo, que é igual ao poder do alto. Poder do alto, que é igual batizado com fogo, que é igual promessa do Pai, é igual promessa do batizado com o Espírito. E lá em Atos 2:4 é igual ser cheio do Espírito. Nós temos muitas expressões para dizer a mesma coisa. Fogo do Espírito é igual ser cheio do Espírito, é igual ser batizado com fogo, é igual revestido de poder do alto, é igual unção de Deus, é igual derramar do Espírito, é igual promessa de Deus, é igual promessa do Pai, é igual batizado com o Espírito. Está tudo aqui, é só você prestar atenção, é o mesmo evento. Verso 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Espera aí, receber poder? Mais? Os apóstolos expulsavam demônios, irmãos, só apanharam uma vez. Uma vez que não conseguiam expulsar o demônio daquele menino. Todas as outras vezes eles não apanharam. Quantas vezes curaram enfermos? Agora Jesus fala: mas vocês não foram revestidos de poder. Isso aí foi só uma amostra grátis. Vocês precisam ser revestidos de poder. Aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Em todas as passagens dos últimos dias de Jesus, antes de subir aos céus, ele disse inúmeras vezes: poder do Espírito Santo, evangelizar o mundo. Poder do Espírito Santo, ser testemunha de Jesus. Inúmeras vezes ele falou isso. Bom, aí veio o poder do Espírito. Ou no caso deles não foi nada discreto, irmão.
Só desceu uma língua de fogo na cabeça de cada um deles. E vários deles falaram as línguas existentes, dos medos, dos pardos, dos gregos, dos helenos. Vários povos falavam a língua deles. E as pessoas se maravilhavam: estão falando a minha língua, estão falando a minha língua. Esses caipiras da Galileia estão falando na minha língua. Aí não foi nada sossegadinho. Depois, Atos 4, eles oraram, tremeu o chão. Irmão, eu quero ver o poder de Deus, mas eu vou falar para você: se tremer o chão, eu vou morrer de medo. Depois, eles estão orando, aparece um anjo, abre a prisão, Pedro sai andando, pensa que está sonhando. Depois, lá em Filipos, tremeu o chão de novo. Eu tenho medo, viu, irmão? Eu leio a Bíblia e falo: ai, Senhor, me prepara psicologicamente para o dia que vai tremer o chão. Porque se tremer o chão, vai dar um medo. Vai dar um medo. Aliás, a presença de Deus, a sua glória, joga a gente no chão com pó na terra, viu, irmão? Você pode saber que se Deus vier um pouquinho mais com a sua presença, todo mundo cai. Todo mundo se curva, já começa a chorar, pedir perdão dos pecados. É normalzinho, é assim mesmo que é. Ninguém suporta um pouco mais de Deus, a gente já vai para o chão e é só um pouquinho mais de Deus. Não faz muito tempo eu falei nessa igreja um verso que fica lá esquecido em Judas 24. Ninguém quer ler Judas, né? Pensa que é o Iscariotes, é outro Judas. Ele era meio irmão de Jesus, ele só escreveu uns poucos versos, irmão. E vai encontrar você lá no céu, vai perguntar se você leu o livro dele. Ah, Judas, pô, mas você não sabia que estava antes de Apocalipse? Você lembra de algum verso do meu livro? Ah, não lembro. Vai passar vergonha. Então você leu a carta de Judas, de Naum também, porque Naum vai perguntar. Você sabe do que é que eu escrevi? Eu sei. Seu Naum, o senhor escreveu sobre a queda de Nínive, sobre a invasão ali, que iam entrar ali, tinha uma brecha ali na muralha, eles iam entrar, tudo. Teve uma enchente, não teve? Seu não teve. Eu não vou passar vergonha. Fica do meu lado para você não passar vergonha, porque Naum vai perguntar, Judas vai perguntar. Tem um verso maravilhoso de Judas 24. Nós seremos apresentados diante da glória de Deus com muita alegria. Ser apresentado diante da glória de Deus, aquele que é poderoso para não nos deixar cair e nos apresentar diante de sua glória com toda a alegria. Não faz muito tempo que eu citei isso na Bíblia. Um dia nós vamos voltar para o Jardim do Éden, irmão. É uma nova Jerusalém, mas é igualzinho. E nós vamos estar diante de Deus no esplendor de sua glória. E ali nós vamos suportar, que nós vamos ter corpos santos, incorruptíveis, totalmente sem pecado. Aí o Senhor vai nos apresentar diante de sua glória. Uma coisa espetacular que está para acontecer na nossa existência. Como é que eu faço para receber o poder de Deus? Se você puder abrir em Gálatas 3, acho que é 14, se não for 14 é 16, eu acabei não anotando aqui. Essa passagem que Paulo está dizendo que Jesus não era maldito, mas se fez maldito, porque morreu em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós e a promessa do Espírito. Gálatas 3, 16? 14. Gálatas 3, 14. A promessa do Espírito, aí a bênção de Abraão, que é justificação pela fé, ele creu em Deus e se foi contabilizado justiça, não foi por obras. Nós somos justificados pela obra redentora de Jesus e não por obras, como prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Essa bênção chega a nós em Cristo, quando Ele nos perdoa os nossos pecados, e a promessa do Espírito. Jesus falou várias vezes: olha, eu vou enviar a promessa do meu Pai. Sabe o que é a promessa do Pai? É teu Espírito, por causa de Jesus.
Mas não é a mesma coisa de revestido de poder. A gente pode dizer: Senhor, é por causa de Jesus que eu sou justificado. É por causa de Jesus que eu tenho o Espírito Santo. Mas eu não tenho muita certeza que eu recebi poder. Mas será exatamente por causa de Jesus, porque agora eu sou bendito diante do Trino Deus, é que Ele cumpre a promessa do Pai. Mas eu tenho que querer. Se eu achar que eu não preciso, porque eu falo bem, eu escrevo bem, eu faço tantas coisas, e as pessoas me elogiam, eu não estou precisando, dá para levar, estou levando, estou até fazendo sucesso, ficará sem poder. Senhor, mas se Moisés, Elias, Eliseu, Davi, os demais profetas, e Isaías, e Jeremias, e Daniel, e mesmo os apóstolos de Cristo, que estudaram numa escola melhor do que a nossa, que tiveram uma prática ministerial já com milagres e autoridade, tinham que receber poder, Senhor, estou desconfiando que eu estou precisando. Como é que faz? Você pede. Senhor, em Cristo eu tenho o Espírito Santo, e é exatamente por causa dele que eu recebo poder e quero poder para ser testemunha. Eu recebo porque eu tenho em Cristo. E se você desconfiar que tem pecado atrapalhando, lembra que Yahvé Adonai é muito santo. Você desconfiou que é para perdoar, você não perdoa, é para cumprir a palavra, você não está cumprindo, não é para caluniar, mas você calunia. Você desconfiou que tem coisa errada, ajoelha, pede perdão. Tem perdão para todos os nossos pecados em Cristo, tem Espírito Santo e tem poder em Cristo Jesus. Agora, quando você pedir, pode ser que você vai falar em línguas na hora, pode ser que vai ser daqui a pouco, vai ser em algum momento, pode ser que você está dormindo, você está dormindo e já acorda falando em línguas, pode ser que vai ser brando, pode ser que vai ser que nem Eliseu. Elias subiu, oh, Senhor, peraí, eu não queria que ele subisse, nem conseguia agarrar no pé dele, segurei a capa dele. Eu acho que ele estava triste, porque ele amava Elias. Meio confuso assim, Deus respondeu, não respondeu? Sim, Deus está aqui comigo, o espírito de Elias, aí apareceu. Inúmeras vezes você verá o poder e a unção, é na hora da visita mesmo, é na hora da oração mesmo, é na hora do discipulado mesmo. Talvez você não vai sentir nada aqui e ali, mas na hora que você se dispor a servir, na hora que fica muito tempo na televisão, não costuma aparecer o poder do Espírito. Assistindo o Silvio Santos, Faustão, jogo do Corinthians, não costuma ser a hora que Deus se manifesta. Não quer dizer que você não vai relaxar, não quer dizer que você não vai ter nenhuma distração, não quer dizer que você não vai assistir um filme, mas quer dizer que não vai ser a hora que o Espírito Santo manifesta. A hora que o Espírito Santo manifesta é quando Saul entra na escola de profetas e começa a louvar com eles. É na hora que vai na vigília, é na hora que vai no culto, é na hora que sai para evangelizar. Quantos irmãos, tendo ido nessas equipes que o pastor Jonathan organizou lá para o sertão, viram realmente milagres, surdo ouvindo, testemunhos chegaram, cego, outras enfermidades. Eu lembro de um homem ali nessa região de Ourinhos, mas eu acho que foi em Piraju, que alguém aqui do Vale da Bênção orou ali, tinha um homem, tinha um tumor assim, era visível, o calombão desapareceu na hora. Era uma pessoa que aqui no Vale da Bênção nada acontecia, mas na hora que foi lá, na viagem evangelística aconteceu. É na hora que anda a segunda milha para servir, para trabalhar. Todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta de aniversário, de restaurante, de assistir um filmão. Não é nessa hora que vai ter poder do Espírito. Poder do Espírito é na hora que a gente sai para servir e fazer a obra de Deus. Não estou dizendo que não é para ter lazer, não disse isso. Não estou dizendo que não é para desestressar, também não disse isso.
mas eu estou dizendo que geralmente não é a hora do poder. A hora do poder é quando sai para trabalhar. Jesus está cheio do Espírito Santo, mas ele não ficou só no lazer da festa de Caná, ele foi para a sinagoga e pregava. E aí as pessoas vinham, aí demônio manifestava e ele expulsava. Às vezes ele saía de um lugar para o outro para ter avivamento no outro lugar, mas ele tinha que andar, ele tinha que visitar, ele tinha que trabalhar. Ele não falava, agora deu meu horário de trabalho, não posso fazer mais nada, eu já cumpri minha obrigação. Agora é só festinha, só descanso, só lazer, nada para Deus. Não dá fruto, irmão, desse jeito não dá fruto. Para dar fruto, a gente tem que assumir um discipulado. Para dar fruto, a gente tem que entrar numa viagem do pastor Jonathan. Aliás, o pastor Jonathan, irmão, ele dá de 10-0 em qualquer um aqui. Eu já falei para o pastor Jonathan, o senhor é imbatível, não estou nem tentando vencer o senhor, eu já perdi. O homem tem 86 anos. Sabe o que ele faz com 86 anos? Agora que descobriu que existe Zoom, eu sabia que existia Zorro. Recentemente eu descobri que tinha Zoom. Primeira vez que falaram para mim, eu não sabia nem o que era. Aí eu baixei o programa, mas apanhei, irmão. Como é que entra nisso aqui? Parecia que eu não era jovem, porque eu não estava entendendo o tal do Zoom. Aí até que eu aprendi a usar o Zoom. Sabe o que o pastor Jonathan faz 2 vezes por semana? Uma reunião de oração, com dezenas talvez, sabe, no Zoom ali, dependendo do quanto você paga, cabe uns 500, né? Ele tem um montão de gente, 2 reuniões de oração por semana, com pessoas do Brasil todo. Quantas reuniões de oração você vai por semana? Qual reunião de oração que você vai agendar para ir? Qual vigília que você vai agendar para ir? Qual o trabalho evangelístico que você vai participar? Porque a gente pede poder, mas tem que andar a 2ª milha. Você pede poder, mas tem que fazer alguma coisa para você ver o poder. O poder manifesta quando a gente está servindo. Agora, quando você pedir poder, você tem poder em Cristo Jesus. Você vai receber poder por causa de Jesus, não é pelo seu mérito. Eu orei mais, chorei mais, gemi mais, rolei mais no chão. Você tem em Cristo. Ele se fez maldito para que fôssemos tão benditos quanto Abraão. Ele se fez maldito para que nós, agora benditos em Cristo, tivéssemos a promessa do Pai. Então em Cristo nós temos a promessa do Pai. Então a gente ora, Senhor, eu recebo a tua promessa. É igual batismo com o Espírito, é igual ser cheio do Espírito, é igual batismo com fogo, é igual revestido de poder. Mas eu recebo para ser testemunha, eu recebo para servir, eu recebo para, eu vou frequentar uma reunião de oração, eu vou orar, ajudar a clamar, ou eu vou então na equipe evangelística, ou então eu vou já usar louvor para evangelizar na praça, nas ruas, nas visitas. Eu vou usar o meu dom, eu vou usar o meu talento. Aí você verá a glória de Deus. Mas se fora ir no culto, vai ficar só no lazer, na festinha, não vai ter poder. Desculpa aí, né? Eu não posso falar outra coisa. Mas se você se dispor a servir, orar por poder, você vai ver a glória de Deus. Mas se prepara, o Acabe vem atrás de você. A Jezabel vem. Não precisa fazer nada, basta ser crente santo, o inferno sabe. A maior luta da minha vida, eu passei na Inglaterra, eu tirei 1 hora, 1h30 para orar todo dia na igreja, das 6h30 às 8h, totalmente invisível, ninguém me via, as trevas viram. Mas veio uma luta na minha vida, não estava fazendo nada, eu só estava orando que nem Daniel, só isso. Orava todo dia. Passei a maior luta, irmão, nem vou nem entrar nos detalhes. Se prepara. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu, segundo Coríntios 12:7. Todo mundo quer ver a glória de Deus, né?
2 Coríntios 12, 7. Abre a sua Bíblia. Eu não falei Palmeiras, irmão, eu falei Corinthians. Abre essa Bíblia aí, 2 Coríntios 12, verso 7. Abre a palavra do Senhor. Tem gente que parece que eu estou falando de um time que ele não gosta. Só parece o nome do time, mas não é. 2 Coríntios 12, 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco eu sou forte. Aí veio Acabe. Quem não quer ser arrebatado ao terceiro céu? Pelo pouco que eu conheço da Bíblia, eu não quero. Eu não quero, porque depois eu tinha que fechar a boca, porque eu não poderia falar de muitas coisas que eu vi, e poderia trazer juízo sobre mim se eu falasse. Primeiro, eu não quero ir no terceiro céu, estou falando sério, por causa da responsabilidade de depois não cair em pecado ou falar demais. E o problema é que Paulo podia ficar exaltado. Depois que ele volta do arrebatamento, Deus fala para o mensageiro de Satanás: o homem não pode ficar exaltado. Você tem permissão de pôr um espinho na carne dele. Olha, espinho na carne, não é no Império Romano, não é na família, não é nas igrejas, é bem especificado na carne. E a preposição no grego deixa bem claro que é dentro, é na carne. Alguma limitação, talvez porque ele estava na meia-idade, não tinha óculos, ele queria ler a Bíblia e não dava. Talvez doía o joelho, ele viajava muito, não estava dando mais para viajar. É na carne, uma limitação. A fraqueza aqui é na carne, não é pecado, é limitação. O Senhor falou: não vou tirar essa limitação, é para você ficar se sentindo humilhado mesmo. Talvez aquela dor que nunca vai embora. Dor nas costas, dor no joelho, dor não sei aonde, é um zumbido no ouvido, não sei. Deus falou: não é para sair do seu corpo, é para ficar aí, para você lembrar que você é humano, que você é pequeno, você foi levado ao terceiro céu, mas não pode exaltar, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele entendeu: de vez em quando eu passo necessidades, dinheiro apertado, de vez em quando eu tenho um problema no corpo, de vez em quando eu sou insultado, de vez em quando eu sou perseguido, mas quando eu estou fraco, o poder do Espírito Santo se fortalece, eu sou usado por Deus. Nós estamos lendo as cartas de Paulo, um pouco mais da metade do Novo Testamento, até hoje, é nos autores mais lidos do mundo, que o Novo Testamento é um dos livros mais lidos do mundo, e um pouco mais do Novo Testamento, da metade, é Paulo, no poder do Espírito Santo. Passou necessidade aqui, passou necessidade ali, irmão. Acabe, quando Deus deu poder, o Acabe chegou. Era um insulto, era perseguição, eram as necessidades, eram angústias pelas muitas situações tensas, e era também um certo espinho na carne, que eu presumo que ele não conseguia enxergar mais, não tinha óculos, e para ele era importante ler a Bíblia, pregar e ensinar. Qualquer outra coisa, da meia-idade, sem remédio, sem médico, sem antibiótico, alguma coisa. Mas o Senhor falou: eu não vou tirar da sua carne, para que você não se exalte, porque você foi até o terceiro céu. Você quer ir até o terceiro céu, irmão? Você quer ter a unção de Elias? João Batista tinha, perdeu a cabeça. Você quer ser ungido? Você quer servir Deus?
Olha, junto com o poder vem toda a capacitação, mas vem todo um quebrar do nosso eu, para que a glória seja do Senhor. Tendo entendido a palavra do Senhor, como eu tenho entendido, eu quero o poder de Deus. Já fui esmagado, esmiuçado 500.000 vezes, de muitas formas e de muitas maneiras, mas eu quero o poder de Deus. Eu quero ser testemunha de Jesus com poder. Inúmeras vezes, irmãos, a gente está em viagens perigosas, e outras vezes nós estamos pelas casas da nossa cidade, casas muito simples, mas nós estamos lá porque quando a gente entra e fala: paz seja convosco, a paz do Senhor invade a casa, como Jesus disse em Lucas 10, não importa se é rico ou é pobre, o que importa é que a pessoa que Deus ama, salva e está usando. Só que com esses dias de Covid, o pastor não está indo em canto nenhum, porque se for e alguém pegar Covid, a culpa é do pastor. Então o pastor não está indo para ver se vão me poupar, não é? Passando o Covid, a vacina vem aí, as notificações estão caindo. Essa última semana deu 189 mil, mas teve semana que foi 314 mil, então está caindo, até dezembro vai cair muito. Aí eu acho que a vacina chega em dezembro, fevereiro, essa Coronavac é da China. Vou tomar, irmão, não quero nem saber, vou orar em nome de Jesus, vou tomar, da China, da Rússia, do Paraguai, do Equador, não quero nem saber, chegou vacina aqui, eu vou tomar e vou viver, e vou orar em nome de Jesus, e vou tomar vacina, não tenho medo nenhum de vacina nenhuma, estão sendo muito bem monitoradas, não estou com medo de nada, irmão, estou com medo de nada, amém? Vamos orar por poder, amém? Vamos orar. Estamos nos dias que você não pode vir à frente, estamos nos dias que ninguém pode tocar em você, nós estamos nos dias esquisitos mesmo, mas orar é falar com Deus, não é só eu que vou orar, você que vai orar. Abaixa a sua cabeça aí, irmão, fica tranquilo, não olhe para os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados, você tem arrependimento, você pediu perdão, o sangue de Jesus te purifica. Ele se fez maldito para que nós fôssemos tão benditos como Abraão e recebêssemos a promessa do Pai. Nós recebemos a promessa do Pai porque Jesus morreu naquela cruz por nós. Lavados, santificados, purificados em Cristo, nada impede. Então simplesmente receba agora. Peça perdão de algum pecado e receba agora. Eu recebo a promessa do Pai. É igual ser cheio do Espírito, é igual o fogo do Espírito, é igual o batismo com o Espírito, é igual descer sobre você poder para ser testemunha. Recebe agora. Pode ser que agora você não vai sentir nada, mas quando você andar a segunda milha para servir, você vai ver a diferença. Recebeu a promessa do Pai, porque você a tem em Cristo Jesus. Agora eu quero sugerir que você ore: Pai, me faça forte, porque o acabe virá, me faça perseverante, o insulto virá, a perseguição virá, o aperto financeiro terá aqui e ali, a dificuldade terá, alguém vai fazer cara para você, cara feia, alguém vai falar coisas não verdadeiras sobre você, mas receba e ore a Deus para ter um coração amoroso, um coração perdoador, um coração resistente. Quando você estiver fraco, e se exalte, se alegre, receba a cura, receba o milagre, mas não deixa de receber o poder de Deus. Ele se aperfeiçoa no meio das perseguições, das angústias, das más educações, das situações mais injustas e mentirosas contra nós. Persevere diante de Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas talvez você precisa falar para Deus que tão logo a vida normalize um pouco mais,
Você vai querer entrar num discipulado, num culto evangelístico, numa reunião lá no Viçoso, talvez em outra parte da nossa cidade, porque o poder se manifesta quando a gente serve, quando a gente vai na casa e ora por um enfermo, quando você sente presença maligna e você expulsa no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você só terá as experiências de discernir demônios quando você for no meio das trevas para ser testemunha de Jesus. Mas vai com outro obreiro, vai como um trabalho da igreja, não vai sozinho, vai com outra pessoa. Recebe o poder do Espírito em Cristo. Você tem a promessa do Espírito em Cristo. Recebe. Talvez você não vai orar em línguas na hora, mas você vai orar uma hora dessas. Talvez você não vai ter uma experiência sobrenatural naquela hora, mas você vai ter na hora que você vai servir. Você vai ter o dia de descanso, do lazer, o dia que você vai precisar arejar a cabeça, mas você também vai ter o dia do trabalho, o dia do serviço, o dia que você vai na casa do necessitado. É o dia que não tem nada a ver com o horário do trabalho, é o dia que você vai andar a 2ª milha para visitar uma família necessitada. Você vai entrar naquela casa e você falará: paz seja nesta casa, e a paz de Cristo vai repousar sobre aquele povo. Deus te usará para a glória dele. Ora, receba. Pai amado, estamos recebendo por causa de Jesus o poder do Espírito Santo. Estamos recebendo fortaleza em Cristo, porque o Acabe virá, mas queremos ser fortes. Faraó ameaçará, queremos ser fortes. Os insultos virão, as más educações virão, as angústias virão, apertos financeiros virão, mas nós vamos ser fortes em Cristo Jesus. Hoje à noite saímos dessa igreja fortes, porque não é força nossa, é força do Senhor. Estamos recebendo o poder do Espírito. Com esse poder do Espírito para ser testemunha, estamos recebendo também fortaleza em Cristo, força em Cristo, poder em Cristo, para ver a glória de Deus no meio da angústia, da perseguição, da necessidade, de algum problema no nosso corpo. Ainda assim veremos a glória de Deus em nossas vidas. Saímos dessa igreja fortalecidos no Senhor, no poder de Deus. Não é por causa de nós, não é por causa da igreja, não é por causa do nome da igreja, não é porque o pastor Silas pregou, não é nada por causa disso. É porque Cristo se fez maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, a justificação pela fé, chegasse a nós os gentios, e a promessa do Espírito. É por causa de Jesus na cruz, ele venceu o pecado, o diabo e a morte. É por causa dele nós recebemos poder do Espírito, recebemos autoridade, recebemos ousadia, recebemos perseverança, recebemos em Cristo. Irmão, o Espírito Santo está em você e sobre você. Não duvide da palavra de Deus. Não fale palavras mentirosas nem sobre você mesmo. Fale as palavras de Cristo que estão na Bíblia. Você tem a promessa do Espírito em Cristo. Receba essa promessa, receba esse poder, receba essa unção. Você verá esse poder, essa unção, quando você sair para servir. Vai nas famílias pobres. Visite as famílias pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar para os pobres. Visite os pobres. Na casa que não pode ter higiene, nem tem sabão direito, visita os pobres. Fala de Jesus para os pobres. Renuncia
todo o desejo de ter conforto o tempo todo. Resolva não ter conforto visitando os pobres. Deus quer te usar. Em outubro vai ter um trabalho de entregar brinquedos para crianças pobres. Procura o Marquinhos. Fala: Marquinhos, eu quero ajudar. Eu quero entrar na casa de uma criança pobre, entregar um brinquedo e orar no nome de Jesus. Procura o Marquinhos. Marquinhos, eu quero ajudar. Deus vai dar sabedoria para o Marquinhos. Ele vai achar o bairro certo, o lugar certo, as casas. Irmão, essa é uma ideia que nasceu no coração do Marquinhos, não nasceu no coração de pastor nenhum. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Você terá ideias de Deus. Você não terá ideias de pastores, você terá ideias de Deus. E quando você executar as ideias de Deus, no promessa do Espírito Santo, você vai ver a glória de Deus. Em outubro nós vamos ouvir muitos testemunhos do poder do Espírito Santo na casa das pessoas pobres que nossos irmãos vão visitar. Até Jesus foi ungido pelo Espírito para pregar para os pobres. Nada contra pregar para os ricos. Ele também pregou para José da Arimateia, ele também pregou para Nicodemos, ele pregou para Lázaro, Maria e Marta. Eles não eram pobres. Jesus também pregou para Zaqueu, mas a maioria é pobre, irmão. Vai na casa dos pobres. Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer te usar. Você se entregou para Deus, Ele recebeu. Você pediu a promessa do Espírito, Ele ouviu. Você pediu perseverança, Ele está te dando perseverança diante do acabe. Você está dizendo: Senhor, eu vou andar a segunda milha. Não vai ser só no horário do meu trabalho. Em algum momento aí eu vou embarcar numa campanha dessa e Deus vai te usar. Agora louve o Senhor de todo o seu coração.